Que bom dia especial diretamente para você! As equipes brasileiras seguem invictas na Copa Libertadores. O estreante Mirassol fez história ao derrotar o Lanús por 1-0 no Maião. Já o Flamengo superou a altitude de Cusco e bateu o time da casa por 2-0 com polêmicas de arbitragem. O Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla em 1-1, com direito a alfinetadas de Abel Ferreira sobre o VAR da Conmebol. Na Sul-Americana, a noite foi tenebrosa. O Santos perdeu para o Deportivo Cuenca por 1-0 com um vacilo de Gabriel Brazão. Mesma situação viveu o Grêmio, que levou a pior contra o Montevideo City Torque após uma bobeada de Everton. Na Venezuela, o mistão do Galo tropeçou para o Puerto Cabello por 2-1. Na Europa, 2 jogos encerraram os duelos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, com vitórias do Atlético de Madrid e PSG. De volta ao nosso continente, o Corinthians inicia a caminhada na fase de grupos da Libertadores, contando com o bom retrospecto de Fernando Diniz no torneio. Expectativas melhores possíveis, a gente sabe da importância que a competição tem para esse clube, para nós principalmente, então focados e com a esperança de conquistar os 3 pontos. Criamos muitas oportunidades e chutamos 20 bolas no gol e não fizemos um gol sequer. E o pior ainda, além de você não fazer o gol, é tomar um gol da maneira que a gente tomou, né? Eu acho que foi uma vitória que assenta bem ao Flamengo. Em termos gerais fomos a equipa mais ofensiva, aquela que criamos mais situações de gol. Referenciar aqui a importância de jogar na altitude não é fácil. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar, isso é coisa boa. Portanto, realmente houve um toque e o nosso adversário aproveitou muito bem o golo. Tudo que aconteceu na Libertadores, na Copa Sul-Americana, você vai acompanhar aqui no Jogo Aberto a partir de agora. Com eles, Cicinho, aquele bom dia especial. Flamengo se deu bem, mas a arbitragem, para muitos, beneficiou o Mengão. É isso ou foi exagero? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Não, há um certo exagero. Eu confesso também que pela linha traçada ali, eu não daria o impedimento. Pela maneira que eu vi, né, nas imagens. Mas eles falaram que foi impedimento. Enfim, o Flamengo tomou proveito disso e não complicou mais o jogo, ganhou por 2-0. E vamos falar também, viu, Cicinho, se o Plata deveria ou não ser expulso. Tem essa também, mas o árbitro, o Flamengo também precisa ser um pouquinho favorecido, né? Só os outros times, então o Mengão jogou pro gasto. Olha ele, lá ele, hein? Edu Dracena, não veio a vitória esperada do Palmeiras, empate em 1-1. E no final das contas, segundo o capitão Gustavo Gomes, foi justo o resultado. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Apesar do empate, Renata, eu gostei do futebol do Palmeiras. Apesar do início não foi uma coisa assim que a gente esperava, que aí o Júnior pressionou muito o Palmeiras, mas depois o Palmeiras tomou conta do jogo, poderia ter feito 2, 3 gols aí se o pé tivesse calibrado. Mas gostei, eu acho que a primeira rodada sempre mais complicada e jogar lá na Colômbia não é fácil. Ronaldão, a Sul-Americana não foi legal para os brasileiros na quarta-feira. Em contrapartida, hoje tem Platense e Corinthians em campo pela Libertadores. Preparado? Bom dia. Bom dia, Barbie. Bebida Relata. Libertadores, você falou tudo. Bom dia, perninhas. Acesso liberado. Agora, temporariamente. Perninhas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein? A arbitragem, o VAR tá dando o que falar, hein, bebê? Sempre pra um lado, zagueiro batendo e não sendo expulso, né, seu Edu? Vamos ver o que o senhor vai falar também. É a linha traçada também lá nesses campeonatos que a gente não entende, uma linha torta pra dar impedimento. Você queria arbitragem de fora, pô?
Agora vai ter, com certeza. É bom demais vencer pela primeira vez na Libertadores. O Mirassol se superou, fez história, bateu o Lanús por 1-0 em casa. E o técnico Rafael Guanais teve uma inspiração nesta apresentadora. Vou contar depois. Noite histórica no interior paulista. Pela primeira vez, o Mirassol disputou uma partida da Copa Libertadores. A primeira grande chance apareceu aos 15 minutos. Reinaldo bateu falta direta para a defesa do goleiro Losada. 1 minuto depois, bobeira da zaga argentina, André Luiz tentou e mais uma vez Losada fez a defesa. Se o primeiro tempo foi morno, a segunda etapa começou fervendo. Aos 2 minutos, Reinaldo bateu o escanteio, Neto Moura desviou para marcar o que seria o primeiro gol do Mirassol na Libertadores. Seria. O gol foi anulado porque a bola fez a curva por fora do campo. O Lanús respondeu com Marcite, que parou no goleiro Walter, e na sequência com Sepúlveda de falta. Aos 15 minutos, mais um escanteio para o Leão e adivinha, Reinaldo foi lá, cobrou, João Vitor testou forte para o fundo da rede e desta vez, tudo certo, gol validado. O primeiro do Leão na história da Libertadores. Daí pra frente, o jogo ficou mais aberto com chances dos dois lados. Já no final da partida, Guidara deu uma entrada forte em Negueba e foi expulso. Com 1 a mais, o Mirassol controlou o resultado e garantiu seus primeiros 3 pontos na fase de grupos. Parabenizar também a minha equipe, que vem fazendo boas apresentações. Só que a gente estava sendo penalizado e eu acredito que hoje a gente atingiu um nível de maturidade maior também. É um sonho realizado de poder entrar em campo para disputar uma competição tão grande contra um adversário que valoriza demais a vitória. Creio que foi um partido muito igualado. O técnico do Lanús, Maurício Pellegrino, disse que foi uma partida igual. Para ele, o Mirassol fez um jogo muito agressivo e muito físico, o que obrigou a equipe argentina a jogar de maneira muito direta. Muito direto. A vitória encerra uma sequência de derrotas do Mirassol na temporada, estreia importante para dar moral para o Leão Caipira. O Mirassol não é o Flamengo, o Mirassol não é o Palmeiras, o Mirassol é o Mirassol. Então a gente entende muito bem qual que é o nosso tamanho, quais são os nossos objetivos. E a gente é privilegiado de poder estar dentro do campo hoje, não só por representar essa camisa, mas por representar tantas pessoas que construíram, que colocaram vários degraus, vários tijolos para que hoje o clube... O Cris nem jogou. Isso! Você tá com ciúme aí, que vocês estão lá na Série B da Sul-Americana lá, Sul-Americaninha. Agora a gente está acostumado, Rona, a acompanhar times que disputam uma competição como o Brasileirão e não conseguem ter o desempenho, a performance, e aí vão para a Libertadores, mudam o foco, torneio continental. Imagina, era um sonho para o Mirassol disputar uma partida dentro dessa competição que todo mundo deseja, e o Mirassol vai jogar contra o campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, e em casa ganha por 1-0, sendo que no Brasileirão não ganha de quase ninguém, hein, Edu? Renata, é um jogo histórico para o Mirassol, onde a gente reviu o Mirassol de 2025. Um Mirassol competitivo, um Mirassol ligado, né, disputando todas as bolas ali. E quando ele faz isso, Renata, é muito difícil de vencer o Mirassol. Então o Mirassol foi merecedor sim da vitória. Pegou um adversário dificílimo, que é o Lanús, e não tomou conhecimento. Foi lá, ganhou o primeiro jogo da história, né, da Libertadores do Mirassol, uma bela vitória. Cicinho, e a gente vê um Mirassol que bateu de frente com uma equipe forte, com desfalques. Perdeu o Castilho, que hoje é atacante do Fluminense, que era uma referência no time. Mas mesmo assim, tem muito mérito o Mirassol nesta partida. Sem sombra de dúvida. E isso nos faz também pensar o quê? Nesse momento que o Mirassol está enfrentando no Campeonato Brasileiro, talvez era a concentração e essa ansiedade para a estreia na Libertadores, né? Porque o Mirassol jogou ontem, assim, é um time que não é para estar
nessas posições na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá fazendo história o Rafael Guaneiro. Então, assim, tá fazendo história. O Rafael Guanais é um excelente construtor, mestre de obra, sei lá, tá falando de pegou os tijolinhos da Renata? Exatamente. É a nossa olaria, é a olaria da fã. Foi nessa construção, junto com o departamento médico do Mirassol, junto com a diretoria, que construiu toda essa história para chegar até esse momento e continuar fazendo história. Então agora é desligar a chavinha da Libertadores, já passou essa euforia, e concentrar no Campeonato Brasileiro, que não tá bem. Então precisa jogar bem também no Campeonato Brasileiro. O que não foi legal foi quem se concentrou na Copa Sul-Americana. Ontem, 3 brasileiros perderam. O Santos e também o Grêmio viram Brazão e o Everton bobear em lances capitais. E o Galo, com time reserva, perdeu pela primeira vez na história para uma equipe venezuelana. O futebol e suas frases que até podem parecer óbvias, mas se tornam imprevisíveis em questão de segundos. Esse jogo é impossível! O impossível é só questão de opinião, como diria a música. Aliás, uma frase que se aplica perfeitamente à noite trágica do Santos, né, Cuca? O comandante santista repetiu a declaração na parada para hidratação no segundo tempo e também depois do jogo. E acabamos perdendo um jogo que, na minha opinião, era impossível de perder. Pelo controle do jogo que se tinha, pelas oportunidades criadas, com 70 e tantos % de posse de bola, e não foi impossível, acabou perdendo. Até porque o Peixe teve muitas, mas muitas chances de fazer o primeiro. Até rolou bola na trave do Bom Tempo. Mesmo assim, Gabriel Brazão ajudou o Deportivo Cuenca a vencer na altitude do Equador por 1-0. Agora, o Peixe soma apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Uma primeira rodada para a maioria dos brasileiros esquecerem completamente. Dos 5 que já estrearam na Sul-Americana, só o São Paulo venceu, com um empate do Vasco e outras 3 derrotas. Além do Peixe, Grêmio e Galo tiveram noites difíceis ontem. O tricolor imortal sofreu com o Montevideo City Torque. 1-0 para os uruguaios, num jogo marcado pelas intervenções do VAR. Os gaúchos tiveram um pênalti marcado em cima do Bright White, que foi anulado depois da revisão no vídeo. E Noriega chegou até a levar vermelho nesse lance. Só que posteriormente o árbitro decidiu manter o volante em campo. Aí, no primeiro lance da segunda etapa, Agüero recebeu de Obregon e decidiu o confronto, no que foi o pior jogo do Grêmio no ano, segundo o próprio Luiz Castro, bastante pressionado no cargo. A equipe venceu só uma vez depois do título gaúcho. Já o Atlético Mineiro, vice-campeão em 2025 e com muitas reservas, conseguiu algo inédito ontem. Pela primeira vez na história, perdeu para um time da Venezuela. Depois da bola na trave, logo aos 3 minutos, o Puerto Cabello abriu o placar com Castilho. Pouco tempo depois, numa lambança completa da zaga adversária, Dudu empatou. Mas ainda na primeira etapa, Giovanni Ramos subiu sozinho e fez o segundo dos venezuelanos. Hoje, o Botafogo é o único brasileiro a estrear em casa na Sula contra o Caracas no Newton Santos às 7 da noite, enquanto o Bragantino pega o Carabobo na Venezuela às 9h30. A competição definitivamente começou indigesta para os nossos clubes, que vivem um jejum incômodo. Desde 2021, o Brasil não sabe o que é conquistar a Sul-Americana. Não sei se foi desatenção, não sei se o calendário está apertando, o Brasileirão está realmente bem competitivo, mas ontem foi catastrófica a noite do Grêmio, do Santos e do Galo. O Galo já foi com reservas, já abriu mão da partida pensando no confronto contra o Santos no final de semana no Campeonato Brasileiro. E o Santos pode se colocar a culpa, porque ele mesmo assim o disse, no goleiro Gabriel Brazão, que falhou e acabou sendo decisivo para que o Deportivo Cuenca vencesse o jogo, Edu.
Renata, o Brazão com certeza tem muito mérito, né, na equipe do Santos, mas só que ontem acaba falhando realmente nesse gol. Muitos estão se falando aí no primeiro pau, tem gente que tá mais posicionado. Sim, poderia, mas você não pode tomar um gol olímpico bola baixa, assim. E para mim, ontem o Santos errou muito, Renato, nas questões da tomada de decisões. Né? Na hora que é para tocar, chutava. Na hora que é para chutar, tocava. Então, erro de posicionamento também. Por mais que o Santos ontem produziu para vencer o jogo, só que acaba na hora da finalização, não tem aquela tranquilidade para fazer o gol. Então, isso acaba atrapalhando muito a equipe do Santos e o Cuca vai ter muito trabalho aí para tentar colocar essa equipe novamente para brigar aí por alguma coisa. Ronaldão, chamou atenção na parada técnica para hidratação, que o Cuca disse como que vamos perder um jogo impossível de perder. Uma frase, claro, ele estava falando com os atletas ali num contexto bem íntimo do time, mas como é que ele fala uma coisa dessa e repetiu na coletiva? No momento em que o time estava bem, né? Que ele quis dar um incentivo a mais para os jogadores, mostrar que o Santos estava ligado, ó, não podemos perder, agora é a hora. Agora deixar uma coisinha pro Brazão, o goleiro Brazão. Assim, eu não sei, né? Eu só vou dar um palpite. Você pode, vou dar tem só um autoridade palpite. no assunto. O goleiro tem que ter uma referência, filho. E o primeiro pau, ele é obrigatório ter um lateral ali. É obrigatório, porque essa bola baixa, ela passa. E pro goleiro chegar é mais difícil. Então tem que ter alguém ali de referência. Aí ela passou da cabeça do zagueiro, é sua. Dá pra você dividir. Então, tem coisinhas que o treinador tem que falar aí, ó. Se tem um menino no primeiro pau ali, ou ele tira com a barriga, joga a bola pra fora, ou ele pula e chuta essa bola e tira. Porque pro goleiro chegar ali, onde você tava, que essa bola estava esperando uma bola longa, e o goleiro não pode também adivinhar, né, filho? Então tem que ter um cara ali no primeiro pau pra ajudar você. Referência. Só deixa essa dica aí, só. Eu quero ouvir mais uma vez o Cuca. Essa frase, ela ficou aí, pairando no ar. Dá uma olhadinha, presta atenção. Esse jogo é impossível, esse jogo é impossível, esse jogo é impossível. Ei, esse jogo é impossível perder. Cicinho, vamos lembrar dessa partida por causa dessa frase. Exatamente. E se tem algo que acontece no futebol, é essas impossibilidades, né? Então o Santos deixou de ganhar 3 pontos, obviamente. Mas o que chama atenção nessa questão dos clubes brasileiros precisa parar com essa desculpa de que é Sul-Americana, é Campeonato Paulista, é Campeonato Brasileiro. Se os times brasileiros estivessem perdendo para equipes com mais qualidade do que eles, tudo bem. Mas tanto o adversário do Grêmio, quanto o adversário do Atlético Mineiro, quanto o adversário do Santos, era tudo isso que o Cuca falou. Era impossível perder se os caras jogassem bola, se os caras tivessem concentração. Que nem o Brazão. O Brazão errou. O sistema defensivo também do Santos errou. O Brazão estava posicionado ali. Então, assim, é uma falta de atenção do goleiro. Olha, pega aqui na primeira trave, que isso é algo que se aprende na categoria de base. Quando tá subindo pro profissional, você já sobe com essa mentalidade. Então, assim, as equipes brasileiras precisam levar mais a sério o futebol quando se trata de competição, porque os times de fora, eles competem em qualquer jogo. O time brasileiro não, sempre entra na nhaca, não pode. É impossível mesmo perder para um time desse, mas acaba perdendo, porque os caras querem mais. Porque principalmente teve um diretor aí falando que quando pegou um time menor, falou assim, é impossível perder para esse time aí, né? Então, por isso que a gente tem que respeitar o futebol, Renata. E ontem o Santos estava sem Gabigol e principalmente Neymar. Quero falar do jogo do Grêmio, porque o Grêmio viu um pênalti ser retirado e uma expulsão ser retirada também e acabou perdendo o jogo pro Montevideo City Torque. Aliás, hoje meu look tá lembrando o time uruguaio, assim, de leve. Quero saber se foi pênalti para vocês aí nesse lance. A arbitragem, na revisão, acabou retirando a penalidade. Pra mim foi muito pênalti, porque ele não vai na bola, ele esquece a bola. Todo momento o zagueiro nem olha pra bola e vai pra cima vai pra cima do jogador. Aí. Pênalti, pra mim pênalti. Pra mim, nesse caso, garfaram o Grêmio aí. E aí, Edu Dracena? Eu achei também pênalti, porque quando o jogador está em velocidade, qualquer toque que você tem nas costas, Renata, acaba realmente desequilibrando. Por mais que ele se joga ali, faz alguma coisa assim, mas eu marcaria pênalti, sim. Cicinho? Eu não marcaria.
Não, Macaria, não achei que foi suficiente. O atleta, ele tá de frente Ele não vai na bola, Xixi. Nas costas. Não é questão de ir na bola. A Olha a questão, assim, imagem. eu não acho suficiente pra derrubar. E o Bright White aí, sei lá o nome dele. É o Bright White. É assim mesmo que fala, né? Perfeito. Ele chuta o chão com o pé direito pra simular também algo a mais. Eu não daria. E o árbitro teve a chance de rever o lance, foi ao monitor. Só que o Grêmio, se por um acaso foi prejudicado nesse lance de não marcação de pênalti, acabou sendo beneficiado depois porque uma expulsão foi retirada. E a gente vai mostrar o lance para vocês poderem analisar se a arbitragem agiu de maneira correta ou não. Ó, aí foi dado o cartão vermelho, aí o lance, ó. Não, Eu quero a opinião de vocês. Eu concordo com o árbitro de não ter expulsado. Não, ele chutou a bola, não tinha como retirar a perna, não tem como. Ele deu o passe assim para chutar, ele acaba atingindo realmente a canela do adversário, mas não propositalmente e para ser uma expulsão. É que analisando, a gente sempre analisa isso que o cara deixa o pé. Aí a alavanca do pé dele é um gesto normal. Ele não faz assim e já deixa a sola, ele bate e o pé dele segue. Tem jogador que chuta e já vai mostra até em a cima sola. também, né? Exatamente. Então aí eu achei correto o juiz ter voltado atrás, porque ele foi chutar e Então o pé eu tô ficando louco, isso aí pra mim é vermelho. Então eu tô ficando doido, velho, isso aí é vermelho. O juiz errou de novo, pra mim é vermelho, o cara entra com... ele deu um chute e o pé dele arrancou o joelho do cara e não foi nada. Como é isso aí, velho? Olha lá. Vai fazer o quê? Vai tirar a perna? Como que ele vai tirar a perna? Tudo bem se ele tirou, se ele não tirou, mas aí ele acerta o adversário. Olha onde que o cara acerta lá. Dá uma olhada. Ele toca a bola e segue, não tem o que fazer. Ele chuta a bola e pode dar uma facada, ele pode dar um tiro. Olha a postura do jogador. Ele não muda de feição esse negócio. Vocês estão de Porque você sabe brincadeira. quando o jogador quer Você é fazer vermelho maldade, na hora, velho. ele fica com cara de mal. Faz cara de mal aí, Edu, quando você jogar. Eu era bonzinho, Ceci. Olha, a Libertadores, eu não gosto de elogiar a arbitragem sul-americana. Eu não vejo esses méritos todos. A gente reclama muito da arbitragem brasileira, que tem problemas seríssimos. Isso nós já constatamos em estaduais, competições nacionais. Mas na Libertadores e Sul-Americana, o nível não é muito melhor não, hein? E só para finalizar, o Galo também não se deu bem, jogou com as reservas, nunca tinha perdido para uma equipe venezuelana, deixou jogadores importantes como o Hulk, né, no Brasil. E agora se concentra no Santos pelo Campeonato Brasileiro, Edu Dracena. Quero falar de Libertadores e do Flamengo. Resultado excelente na altitude de Cusco. O problema é que os adversários peruanos reclamam demais da arbitragem. O Mengão não tem nada a ver com isso e lidera o grupo A. A altitude de 3.350 metros do estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, não intimidou o Flamengo diante dos donos da casa. Desde o primeiro tempo, a equipe, comandada por Leonardo Jardim, teve as melhores chances. Rossi trabalhou pouco, enquanto do outro lado, Pedro Dias foi muito mais exigido. Logo no início da segunda etapa, os peruanos pediram a expulsão de Plata por conta desse pisão. O VAR checou o lance e optou por não chamar o árbitro, que em campo não aplicou o cartão ao atacante rubro-negro. O Cusco melhorou, chegou a criar oportunidades. Nessa jogada, pediu pênalti por um suposto toque no braço de Lucas Paquetá, mas a bola já havia saído pela linha de fundo. No lance seguinte, o Flamengo saiu rápido para o ataque. Ayrton Lucas cruzou na cabeça de Bruno Henrique e o capitão rubro-negro abriu o placar. Aos 19 minutos, mais polêmica. Manzaneda foi lançado nas costas da defesa, entrou na área e cruzou para Rui Dias empatar. Mas depois de uma longa checagem, o time de árbitros paraguaios, que teve Fernando Lopes no VAR e Derlis Lopes em campo, decidiu anular o gol dos peruanos. Após a partida, jogadores do Cusco foram às redes sociais reclamar da arbitragem. O lateral Zevadios escreveu: "Não sei onde está adiantado, que abuso, e essa expulsão não a veem,
enquanto o Flamengo provocou, postando que o choro é livre. Ainda deu tempo de, nos acréscimos, Arrascaeta, na terceira tentativa, deixar o dele e fechar o placar 2-0. De jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem, eu tive a ler uns pequenos relatórios, em 18 jogos só tinha 5 vitórias na altitude, por isso gostava de referir aqui a atitude, o empenho dos jogadores, o profissionalismo que eles tiveram na abordagem do jogo. A estreia com o pé direito colocou o Flamengo na liderança do Grupo A da Libertadores. Na semana que vem, o rubro-negro recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, no Maracanã. Mas antes disso, tem Fla-Flu, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Eu fico sempre satisfeito quando ganho. Hoje ganhamos mais uma vez e pronto, agora é recuperar muito bem. Pena minha que o jogo do Fluminense seja já no sábado. Este pessoal merecia pelo menos mais um dia de recuperação. Nós temos só 48 horas para recuperar, porque no sábado já temos que estar totalmente disponíveis para mais um clássico. Sobre a questão da arbitragem, do VAR especificamente, o jornal AS, que é super conhecido da Espanha, colocou essa manchete aqui: Flamengo ganha com o escândalo do VAR. Então isso chegou lá na Espanha, repercutiu bastante e a gente já viu que os times foram nas redes sociais, mas eu quero começar com a não expulsão do Gonçalo Plata, que não foi revisada, quer dizer, até foi revisada, mas não foi considerada pela arbitragem. Eu quero a opinião de vocês. Era lance para cartão vermelho? Vai, você que vamos ver que você é o... Para mim, eu não daria o vermelho. Não daria porque a bola tá ali, tá junto. Ele pisa na bola, pisa no pé, pisa tudo. E ali é o lance. A bola, o pé dele não escorrega, não vai. Para mim, ele pia lá. A imagem é... Olha lá. Ele vai daquela mastigadinha do jacarezinho pro cara ver. Pra mim, o jogador é o Colito. Não daria, não. Não daria. Vermelho não daria aí. Eu daria vermelho, Renata. Eu daria vermelho porque ele acaba pisando, né? E segura um pouco o pé assim, mas depois ele vai e pisa em cima, ó. Aí já tira ali a bola. Se não tivesse ali um buraco ali no gramado, não sei não o que poderia acontecer com o jogador adversário. Então eu marcaria por cartão vermelho. E você, Cicinho? Daria. Vermelho, né? Eu acho que saiu barato. Ele deve ter comemorado internamente muito. Os dois que falaram que o cara chuta a bola e o pé continua, acerta. Os dois que falaram isso aí agora foi a mesma coisa. E vocês falaram que tinha que expulsar. Fizeram a checagem, não deram cartão vermelho, ele escapou dessa. O Plata tem um histórico na Libertadores, ano passado também foi expulso. Sim. Ele tem que controlar mais essa questão do comportamento. Agora, o que chamou atenção foi o gol anulado também. A maneira como as linhas foram traçadas. Gente, geometria, ninguém foi nessa lição aí, porque até agora eu não consigo entender como que eles anularam esse gol. Essa é a tecnologia usada? Ok, mas a imagem é muito nítida. Pode brigar com a imagem, né, Renata? Eles traçam as linhas, mas traçam daquele jeito, né? A partir de qual ponto eu também não sei. Olha lá. Por isso que eu reprovei na escola, nesses negócios de geometria aí. Ó. A regra é de borracha. Eu reprovava você fazia uma linha e fazia uma curva, assim. O negócio é só olhar a distância da linha do Ayrton Lucas e do cara do Cusco, você vai ver que o Ayrton Lucas está bem mais próximo da linha e ainda está inclinado. E aí não é possível que o cara tenha um ombro de cabide, pô, pra ir lá na frente. Ombro de cabide? É, aqueles ombros assim, igual do paletó do Didi, lembra o paletó do Didi? E ainda teve um lance que poderiam ter marcado uma penalidade do Lucas Paquetá, porque a bola pega no braço dele dentro da área, só que a bola tinha saído antes, então a arbitragem desconsiderou a sequência da jogada. E agora eu pergunto pra vocês, tirando as polêmicas, que é difícil tirar as polêmicas desse jogo, mas, Ronaldão, qual é o tamanho do feito do Flamengo na altitude? Estreia de Libertadores, é o atual campeão, tem esse clássico contra o Fluminense no final de semana. E no sábado, né? Ele tá tentando recuperar a equipe ainda. Agora, quando você ganha de uma equipe como essa, a altitude, é sinal que o grupo tá bem coeso, né? E o que tem feito o Léo Jardim aí,
na equipe do Flamengo, de diferente que fazia o Felipe Luiz, é de uma equipe agressiva. O time do Flamengo ele é agressivo no começo da partida, tenta buscar o resultado, coisa que com o Felipe Luiz ficava mais cadenciando o jogo ainda para ver, fazer uma leitura do time adversário. Ele não quer fazer a leitura do time adversário, não. Ele faz a leitura no vestiário e dentro de campo ele faz o time agressivo, para colocar o time da casa em dificuldade. Então, é uma estrutura nova no time do Flamengo que está dando muito certo aí. E Cicinho, para a gente finalizar esse assunto, eu tive a curiosidade de acompanhar que ele só repetiu 5 titulares do jogo do final de semana contra o Santos, preservando, sim, geral, pensando no clássico do Brasileiro. Exatamente, até porque o grupo do Flamengo, assim, é um grupo que acredito que o Flamengo classifica com tranquilidade, né? Se tiver essa mentalidade, porque o Flamengo sempre, quando se trata de Libertadores, mesmo que o time seja inferior, ele costuma sofrer aquela pressão desnecessária. E ontem foi de outra maneira, do começo ao fim, buscando o resultado. E tem grandes jogadores, né? Nem parece que estava com o time reserva, né? Porque os caras são tão bons, assim, o elenco é tão vasto que pro Leonardo Jardim é muito bom. E o Flamengo tem que continuar a vencer. E olha, outro candidatíssimo ao título, assim como o Flamengo, é o Palmeiras, pelo menos na opinião da mídia especializada. E o Verdão foi jogar fora de casa, lá no Estádio Olímpico de Cartagena, empatou em 1-1, pênalti marcado contra o Verdão no início da partida, depois o empate com o Sosa. E o Palmeiras não lidera o seu grupo, quem lidera é o Sporting Cristal do Paulo Autuori. O atual vice-campeão Palmeiras começou a Libertadores de 2026 contra o Júnior Barranquilla fora. Uma trajetória que já começou torta. Maurício deu um passo errado e cometeu pênalti em Rivas logo aos 4 minutos. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé. Mas o contato checado no VAR teve como decisão final a marca penal. E o gol de Théo Gutierrez... Júnior de Barranquilla! O lance também rendeu uma cutucada de Abel Ferreira na arbitragem. Ele lembrou a final da Libertadores do ano passado, quando o Pulgar do Flamengo não foi expulso em um lance polêmico com Bruno Fux. Parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou. Mágoas à parte, o Palmeiras também criou no primeiro tempo, mas correu riscos em um jogo lá e cá em que o Júnior Barranquilla teve força física e chegada. Foram 15 finalizações na etapa inicial, 9 do Palmeiras. Ainda assim, quem foi para o intervalo em vantagem foi o time colombiano. O Palmeiras terminou melhor o primeiro tempo e voltou pressionando no segundo, até que chegou ao empate. Ramon Sosa foi mais rápido, ganhou do goleiro Silveira no mano a mano e deixou tudo igual. Sosa pro Verdão! Por entre as pernas do goleirão, Sosa meteu a bola para empatar pro time do Palmeiras. Se o paraguaio Sosa fez gol, o compatriota Gustavo Gomes correu risco nessa solada. Com o jogo mais travado, sobravam chutes de fora. Teve Andréas Pereira, Guerreiro e também a perigosa finalização de Kelvin, improvisado como lateral esquerdo. As alterações do Palmeiras, aliás, funcionaram para manter o ritmo. Abel fala o que viu nos minutos finais. Quando entramos no ritmo de jogo, mesmo na segunda parte, quem entrou muito bem, o Sousa, o Kelvin, o Lucas, o Filipe e o Luigi entraram muito bem. Muito sinceramente, apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início, eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criámos, fazer gol. Nada mais. E faltou mesmo o gol, porque chances não faltaram. Arias levou perigo dentro da área. Gomes quase deixou o Murilo na boa para marcar. Felipe Anderson fez tudo e mandou para fora. E Carlos Miguel também precisa ser lembrado, viu? Porque quando o Palmeiras vacilou na defesa e Cantimbo saiu cara a cara, foi o goleiro quem evitou a derrota.
O Palmeiras, que havia vencido 18 das 25 estreias de Libertadores em sua história, desta vez teve que se contentar com o empate. Resultado que impõe um desafio ainda maior para quem em 6 das últimas 8 edições foi a melhor campanha geral da fase de grupos. Esta não é a posição atual, até porque o time de Abel Ferreira, na primeira rodada, nem líder do grupo F é. Esta primeira colocação pertence ao Sporting Cristal, que venceu na estreia. Jogando em casa, os peruanos aproveitaram a expulsão, digamos, pouco inteligente, de Cecílio Domingues no Cerro Porteño, ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, precisaram de um brasileiro, conhecido do torcedor do Flamengo, para garantir a vitória. Felipe Viseu, com menos de 10 minutos em campo, decidiu com estilo. 3 pontos para o time da casa. O Sporting Cristal é justamente o adversário do Palmeiras, na quinta-feira da semana que vem, no Allianz Parque. Só uma retificação, o Paulo Autori não é mais o técnico. Há 6 dias, o Zé Ricardo, técnico brasileiro, assumiu o Sporting Cristal e a produção me informa, mas mesmo assim, um time que conseguiu vencer o Cerro Porteño e que agora vem forte para enfrentar o Palmeiras, que precisa da recuperação. Edu, claro que começar com um empate fora de casa, lá em Cartagena, que também não é nem o ambiente habitual do adversário do Júnior Barranquilla, não é um resultado ruim. Mas o Palmeiras parece que sentiu essa maratona de cansaço, esse grande desempenho no Campeonato Brasileiro e tem tudo para se redimir diante do seu torcedor na semana que vem. Sim, Renata, nesse contexto geral, na minha visão, eu saio satisfeito desse jogo, até porque a gente viu um Palmeiras, por mais que empatou na estreia, mas você viu a agressividade, você viu que criou jogadas para fazer gol. Pena que na hora ali de tomar a decisão acabou errando ali no time, de repente acertar o gol. Mas eu vejo que uma postura dos atletas totalmente diferente do início do jogo, que entrou um pouco sonolento e tal, e o Júnior veio para cima realmente, descansado, pressionou a equipe do Palmeiras. Na minha visão, foi pênalti sim, não tenho o que reclamar. Só que, para mim, o Maurício errou 2 vezes. Primeiro, no posicionamento ali na falta, ele tinha que estar um pouquinho mais na linha ali dos defensores. E depois no domínio, que acaba espirrando e depois chutando. Mas isso faz parte. Mas o mais importante também quero ressaltar a questão do elenco também. Quando o Abel faz as mudanças no intervalo, Renato, você vê um up da equipe do Palmeiras muito legal, né? Você coloca um Kelvin na lateral esquerda que acaba também ajudando, cortando para dentro, finalizando. Você entra com o Felipe Anderson também, finalizando e ajudando a equipe muito bem também. Então você vê que o Palmeiras empatou, mas não merecendo. Mas o futebol é isso aí. Acho que agora é seguir nessa caminhada e eu acredito que o Palmeiras vai classificar em primeiro nesse grupo. Ronaldão, como o Arias está suspenso para o clássico contra o Corinthians no final de semana, sorte sua. Será que o Sousa, pela atuação no segundo tempo, por ter feito o gol, se credencia a ser o substituto caso o Vitor Roque não esteja à disposição? Vamos ver o que passa pela cabeça do Abel, né? Porque ele tá falando de recuperar jogadores, que ele tá muito cansado, a viagem, não sei o quê, já tá colocando um monte de coisa aí. E o Corinthians tem um dia menos para descansar. E o Palmeiras está tendo um dia. Mas a viagem do Palmeiras é mais longa que a do Corinthians. Tá reclamando já. Sim, mas isso quer dizer o quê? Nada, praticamente. Porque o Corinthians também teve que jogar o Paulistinha lá contra o Novo Horizonte. E a viagem também foi enorme. Só que não teve o tempo de descanso. Teve que jogar quando? No sábado. Mas jogou contra o Bahia a mesma coisa. Tem coisas que o futebol prega pra gente aqui, uma certa estranheza, né, Cicinho? O Real Madrid da Pompeia empatou no primeiro jogo da Libertadores com o Barranquilla. Ora, veja você, o futebol. Mas eu acho que esse grupo vai ser bem disputado. Palmeiras, eu imagino que vai se classificar, Cicinho. Mas se a gente pensar no Sporting Cristal, no Cerro Porteño e até no Júnior, tem equilíbrio por aí. Não, tem equilíbrio. O Palmeiras, sem sombra de dúvida, vai encontrar dificuldades, mas assim, acredito também que classifique, né? O Palmeiras tem... Mas empatou com o Júnior, Cici, imagina o profissional na hora que pegar o profissional. O peso da estreia, né? O peso da estreia é complicado. O adversário também, no início da partida, o Edu falou do Palmeiras, das chances criadas, mas até os 30 minutos aí do o primeiro tempo do Júnior Barranquilla, com aquelas arrancadas de contra-ataque, foi algo que complicou o Palmeiras também, que rendeu a substituição. Saída do Arthur pelas laterais ali, a equipe muito rápida. Se eles tivessem jogadores inteligentes como tem o Palmeiras, assim, porque eles, queiram ou não, são um pouco desprovidos de inteligência. Porque corre muito. Não, quem corre muito não tem tempo para pensar. Quem corre muito não tem tempo para pensar. Então os caras correm demais e às vezes a bola pipoca ali na perna. E, assim, talvez teria sido mais difícil para o Palmeiras. O Palmeiras vai encontrar dificuldade.
mas acredito que classifique. Ronaldão, o Gustavo Gomes teve um lance duro ali, uma chegada dura no jogador Paiva. E eu pergunto pra você, ele merecia um cartão vermelho? Nada aconteceu. Então, na linha dos meus amiguinhos perninhas, porque ele chuta a bola e o pé dele continua e acerta lá sem querer, é vermelho. Pra mim é vermelho aí também. Vermelho. Quero ver agora a conduta dos meus amiguinhos. Eu vou seguir na minha mesma conduta. Pra mim é cartão amarelo, se for o caso só. Nem vermelho, nem se... Tanto é que nem chamou. Ali tá o resultado do mas choque. qualquer choque que você tiver com as chuteiras que é hoje de alumínio, vai ter realmente a mancha aqui na canela. Quem fez na canela do menino? Quem nunca teve um risco na canela, Ronaldo? Então, pra mim, segue o jogo. Isso aí tá Meu Deus, Cicinho. E pra você, Cicinho? Agora, eu não sou volúvel, gente. Agora, eu estou junto com o Ronaldo. Pelo amor de Deus. Mas eu explico por quê. Não adianta chamar o caçador... Não adianta chamar o caçador de incoerência, porque eu vou pela imagem. Entenda bem, aquele lance do Grêmio, o jogador estava perto. É impossível você encolher a perna. Aí o Gustavo Gomes, ele tinha a oportunidade de encolher a perna. Perto, Cicinho. Olha a distância que o cara tá dele. Olha lá. Aí. O cara tá muito mais distante dele do que o outro. O cara do Grêmio tá em cima. Esse daí, ó, ele chutou, dá pra ele encolher a perna. E ele é maldoso, ele faz isso mesmo. Maldoso, Cicinho. Ele faz isso. O Gustavo Gomes, ele tem essa daí. Rapaz, que maldoso. Não faz isso. Então, assim, dava pra ele puxar. Deixa o pé tá certo, Cicinho. Não, ser maldoso. Não. Aí você foi. O Gustavo Gomes, você faz isso direto. Você foi muito isso aí, Cicinho. Faz isso direto. Eu não concordo, não, mano. Olha lá. Não, concorda não. Aquilo lá... Cicinho, para, você já fez pior. A gente sabe que quando o jogador mostra a consequência de um lance, isso geralmente afeta a opinião da arbitragem. Nesse caso, não. O juiz acho que não quis ver. Acho que o juiz tem... hoje, pelo menos o jogo do Palmeiras teve VAR, né? A Libertadores coloca frente a frente o campeão do Apertura lá na Argentina e o da Copa do Brasil. Teremos Platense e Corinthians, os dois times em fases péssimas, com uma sequinha aí de jogos sem vencer. Todo mundo sonhando com a vitória na estreia da Libertadores. Só lembrar disso. Em meio à crise, novos ares no Corinthians. Com o novo comandante, o Timão estreia hoje na Libertadores contra o Platense, na Argentina. Quem chega como novidade na primeira escalação de Fernando Diniz é o atacante de 21 anos, Kaique Ferrari. No último treino aqui no CT Joaquim Grava, ele esteve entre os titulares na maior parte da atividade. Na coletiva de apresentação, Diniz já tinha adiantado a ideia de valorizar os mais jovens. O garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com dois títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E nesse momento os jogadores vão se formando como grandes jogadores. Kaique pode formar dupla com Yuri Alberto ou Pedro Raul. O camisa 9 se recupera de uma cirurgia para retirada do siso, mas viajou para Buenos Aires. Uma provável escalação tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Pedro Raul ou Yuri Alberto. Diniz não vai contar com vários atletas no departamento médico. João Pedro Choca, Charles, Hugo, Caio César, Guinegão e Memphis Depay. O holandês ficou em São Paulo para cuidar da lesão na coxa. Ainda em fase inicial de tratamento, ele deve voltar a atuar antes da pausa para a Copa do Mundo, que, aliás, é quando acaba o contrato com o Corinthians. Diniz já expressou o desejo de contar com o camisa 10 por mais tempo. Não é casualidade, é um jogador que se reconhece como um grande jogador, gosta de estar no Corinthians, gosta de estar no Brasil e gosta de ser decisivo e tem carisma para isso. Quero muito construir uma história junto com ele. Espero que ele fique aqui por bastante tempo e consiga cada vez mais erguer taças pelo Corinthians. O atacante também é assunto na Justiça Desportiva. Memphis é julgado hoje pelo STJD por causa do episódio em que usou o celular no banco de reservas no duelo contra o Flamengo na 8ª rodada do Brasileiro. Se penalizado, pode pegar gancho de 1 a 6 jogos, além de uma multa.
Em semana de mudanças, o presidente Osmar Stabile decidiu demitir o gerente de futebol e scout, Renan Bloise. Ele foi contratado pelo ex-executivo Fabinho Soldado e desligado ontem por questões políticas. O Timão agora quer definir um novo gerente de futebol. Para a área de scouting, Lucas Vergni, que estava no Vasco, foi contratado a pedido de Fernando Diniz. O duelo de hoje marca uma estreia para os dois e um possível recomeço de temporada para o Corinthians. Ronaldão, Sim, bebê. hoje pra você aquela confiança em alta, o Corinthians vem com resultado positivo, ganha na Argentina? Menina Renata, eu vou confidenciar uma coisa, só você e esses perninhas. À vontade. Eu nunca tive aquele frio na barriga, sabe aquele negócio de frio pra jogar nada, mas hoje eu senti aquele frio na barriga, de ser guinizado, de começar um... Ô, Negão, eu não comemoro! Fica na sua, Negão. Hoje é vitória, porque tem um time aí que empatou. O Real Madrid da Pompeia empatou. Calma, que não jogou então ainda. O Corinthians agora, começando essa nova fase com o Fernando Diniz, Renata, eu estou ansioso pra ver. Eu quero ver esse time com garra, com sangue no olho, sem ser conjuntivite, mas com sangue no olho, com vontade, jogando com vontade, com garra. É isso que eu quero ver esse time do Corinthians hoje. Edu, como você gosta muito de prestar atenção na vida dos zagueiros pelo futebol, o Platense tem o Victor Cuesta, que era zagueiro do Inter, jogou no Bahia, não é? Botafogo. O Victor Cuesta é titular, pelo menos tem sido, não sabemos ainda porque não há confirmações, mas é um jogador que conhece bem o futebol brasileiro e o Corinthians. Conhece muito bem e pode ser que ele faça o gol ali de cabeça num escanteio, numa falta, né? Quem sabe, né? Entendeu? Então, acho que o mais importante de tudo é a estreia. Sempre vai ter aquele friozinho na barriga, tanto para o Platense como para o Corinthians também. Então, a expectativa é claro que quando você almeja alguma coisa e você tem a possibilidade de estar disputando uma Libertadores, então você tem que fazer de tudo para permanecer dentro dela. E daqui a São Paulo tem mais imagens de Arboleda no Equador. Essa história promete novos capítulos. Notícias do Tricolor paulista. Acharam o Nemo. Ele não completou um mês de clube ainda, mas emoção não faltou nesse período. Nem trabalho, nem pressão. Estreou como todo mundo sonha, com vitórias, 2-0 na Chapecoense, 2-1 no Bragantino em Bragança Paulista. Mas aí vieram 2 tropeços seguidos e a torcida com um pé atrás sobre o trabalho dele. Perdeu para o Atlético em Minas, para o Palmeiras no Morumbi. Bons resultados mudam tudo. O empate em Porto Alegre com o Inter, ok. Mas a goleada contra o Cruzeiro teve um toque especial. Esquema de jogo com a aposta dele, os rápidos Arthur e Ferreirinha. Precisava dar sequência para um pouco de paz. E veio mais uma vitória, mesmo debaixo de chuva, com vento forte. O vento soprou a favor. Estreia conquistando 3 pontos na Copa Sul-Americana contra o Boston River. Vi uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. O próximo desafio do São Paulo vai ser contra o Vitória em Salvador, neste sábado às 4h30 da tarde, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem um retrospecto recente positivo contra esse adversário. Nos últimos 8 jogos, perdeu apenas um, o último. Ganhou os outros 7, marcou 15 gols e sofreu apenas 4. A interrogação é saber qual time tricolor estará em campo. Sabino, Luciano, Luca, Caleri nem viajaram para o Uruguai. Quantos que jogaram em Montevidéu vão estar no gramado no Barradão? Ainda não dá para saber. Para sábado a gente descansa, a prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Nos bastidores, segue o agito com relação ao zagueiro Arboleda. Ainda sem receber um contato oficial, o São Paulo deu mais 10 dias para que haja um posicionamento do atleta. Se isso não acontecer, o clube vai pedir a rescisão contratual de maneira unilateral. O São Paulo pretende reivindicar o total da multa rescisória ao jogador, 100 milhões de euros, quase 600 milhões de reais, se ele fechar com uma equipe de fora do país. No entanto, se a Arboleda acertar com o clube brasileiro, a multa rescisória no mercado nacional será de 300 milhões de reais. O valor seria cobrado inicialmente do jogador, mas pode ficar a cargo do time que o contratar nos próximos 30 meses.
Nesta quarta-feira, Arboleda apareceu em sua rede social. Ele postou: "Quem contra ti conspira, diante de ti cairá." Outra postagem: "Não importa quão bom você seja, se está em lugar errado, não vale nada." Arboleda deu as caras também e foi atração em um jogo em Guayaquil, válido pela Série B do Campeonato Equatoriano. Mais bastidor tricolor. O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta quarta-feira no Morumbi para dar início à votação que pode expulsar Mara Casares e Douglas Schwartzman do quadro social do clube. Eles são investigados no caso do esquema de exploração clandestina de um camarote no estádio. Cerca de 30 sócios fizeram protestos. Expulsar os bandidos do nosso tricolor! A votação online deve terminar até às 5 da tarde de hoje. Casos enigmáticos que não estão nas mãos de Roger Machado. A questão dele é outra: é manter a boa fase do time, é manter a paz. A cobrança é a cada 90 minutos. Ele sabe disso. Deixa tudo lá dentro e vamos responder! Atenção, antes de começar o debate, uma informação. Acaba de sair uma decisão no STJD. Abel Ferreira tomou 8 jogos de suspensão. Tá feliz, Ronaldo? 6 pelo choque rei, confronto com o São Paulo, e 2 diante do Fluminense. Cabe recurso, é primeira instância, cabe efeito suspensivo, mas, na minha opinião, é uma decisão robusta, não é? Ele que estava enquadrado em diferentes artigos e contando mais de um jogo. Enfim, assunto também para esse debate que começa agora com Ronaldo Giovanelli no ritmo da Libertadores. Boa tarde. Boa tarde, bebida Renata. Sabe o que vai acontecer com o Abel? Cesta básica, bebê. Vai dar 2 cestas básicas, que é o Bruno Henrique com a mesma coisa, que tá de coitado, não vai dar nada. Agora, olha o que fizeram com o Mengo. Não fui eu, o pessoal do Mengo aí. Falaram que a mãozinha que deram pro Mengo. Uia! É, os caras tão demais aí com esse negócio. Que E isso? deixa eu afastar aqui um goleiro bom do outro ruim, que você não pega. Ruindade pega. Deixa eu afastar. Você tem que aprender com esse que é campeão aqui, do mundo e campeão da Champions e aí campeão eu da Premier League. Vou deixar no meio o Capela aqui. Esse não é o Capela, esse é o Alê. Agora, eu quero mostrar o cara que está com a lupa procurando Arboleda. Que era seu amigo, Arbolenda, aquela coisa toda. E aí, Sgarbi? Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, linda, Eu tô como ótima. sempre. Eu quero mandar um beijo pra torcida gigantesca do Montevidéu Siritori. Estou homenageando vocês hoje no Gigantesca. E agora, é. 10 torcedores, viu? Gigantesca. Não, mas Essa é bom. semana, palavras que saíram da minha boca. Gigantesca e massacrinho. Não, massacre não. A Barbie está Não, demais hoje. do Arboleda, na minha opinião, é o exemplo perfeito de como acabar com o carinho de um torcedor, de uma passagem bonita pelo clube, né? 9 anos. Não precisava terminar assim, né, Ronaldo? Ele foi visto junto com o Rames. E com o Rojas também? O Rojas também, tá tudo junto, bebê. E do Abel é difícil entender o STJD também, né? Porque casos mais graves não tem punição. Aí o caso do Abel agora, 8 jogos, né? É difícil entender. Foi mal. É, deve ter alguma redução de pena aí, não é? Marco Aurélio Cunha, boa tarde pra você. Boa tarde, Renata. Flamengo se deu bem, mas com reclamação em relação à arbitragem do adversário, não é? Do Cusco. E o Palmeiras empatou. Mas não é ruim, né? Empatar na estreia, fora de casa. Largaram bem, Renata. Boa tarde a todos, bom almoço, como eu sempre falo, a quem nos assiste, pelos restaurantes aí da cidade. O Flamengo fez a lição de casa. Ganhar lá em Cusco é difícil pela altitude, já estive lá, é um lugar muito bonito. Lá tomou taca? Se futebol, não, tomei taca não. Quando eu tomo taca, eu aviso. Tomou um chazinho. Esse não. Já fui lá e tomei taca. Mas lá não. E o Palmeiras jogou para ganhar o segundo tempo. Merecia ter ganho o segundo tempo. Mas fez o seu papel, empatou. Fora, perde aquele 100% que o Edu fala o tempo todo, que a primeira fase do Palmeiras é 100%, já não é mais. Mas acho que fez o seu papel, foi muito bem. Capelanes em contrapartida na Sul-Americana. Santos, Galo e Grêmio só decepcionaram. Boa tarde pra você. Boa tarde, eu vou ser Falando em sucinto. Sul-Americana, que é a sua especialidade. Sul-Americano, se é alguém que pode falar com propriedade de Sul-Americano nesse programa, sou eu. Porque o Atlético Paranaense é o único time brasileiro que tem 2 títulos. se orgulha E vocês, ó, mordam as Parabéns. costas Olha aí. só, Vocês nunca serão. Deixa eu Mordam as perguntar uma coisa costas. pra você. Igual ser campeão da Série B, é um grande título.
Não. Não, tá bem. Mas a Sul-Americana... É que a Série B, doutora, ela não dá vaga direta em Libertadores, não dá tanto dinheiro, não dá tanto prestígio. Mas é legal. Mas quando o São Paulo ganhou meio tempo a final da Libertadores, o senhor tava lá, meio tempo, Vitório, não. etc. Libertadores Sul-Americano, o senhor também tava. Em 2005 foi roubado, o senhor sabe que o senhor tava lá. Roubado. Perderam Inteira de mão em 4. nós. Caíram de 4. Que isso? Uia! Cicinho! Também taca de 4. Cicinho, nessa eu acho que você vai estar do lado do Marco Aurélio Cunha, hein? Sempre. Não abandono jamais. Hein, Marco? E a gente era só taca, né? Só taca. E caía lá. Pergunta, Capela. Quando você ganha a Sul-Americana, vai pra Libertadores? Claro que vai. E quantas Libertadores vocês ganharam? Na teoria, uma. Porque 2005... Boa tarde pra vocês também, Chico. Moralmente, nós ganhamos 2005, a verdade é assim, o mundo sabe. Só pra saber, O mundo sabe disso, pô, vocês sabem. Ai, ai, ai. E... Pois é. Tomara que não tenham guardado forças pra sábado. Porque ontem não deu certo. Chico Garcia. Com apendicite. Ainda bem que tem um médico aqui no programa, porque eu tô com apendicite. Tá O prestes apêndice é a aquele de estourar, ontem. doutor. Tá prestes a estourar, eu preciso de ajuda aqui. Então põe a mão do lado direito, que é o apêndice aqui. Obrigado. Faz aula de anatomia, Chico. Mas não tem dos dois lados? É só de um lado? É só um. Do lado direito? É isso. Não vai pôr a mão na cabeça, Não, mas essa aí, gente, isso aí é apenas para um especialista. Claro. O Chico é um especialista em futebol, em poesia, em Depois literatura, dessa, em amor. em séries, em amor. Chiquito, eu só serei sua inimiga quando o árbitro apitar o Grenal no sábado. Antes jamais, Chiquito. Como diz um antigo dirigente colorado, Sem Pinheiro, o Grenal arruma ou desarruma a casa. Então, rapaziada, é sábado, tá? É sábado. Nossa, com esse ânimo aí, ó. E eu quero continuar serelepe. Não tô animado, não. Eu estou tão bem, está combinando tanto comigo na íntegra. Guanais, seguindo a minha filosofia, Rafael Guanais do Mirassol. Agora vai! Juntos montaremos a olaria. Edu Dracena. Cerveja de pedreiro. Ceramista. Vocês estão pensando que eu tô procurando um apêndice aqui. Eu vou te dizer. Meu sonho de consumo na vida é ser assistente de Cicinho. E aí, Edu, você tá feliz, médio? Qual é o seu estado de espírito com o empate na Liberta? Boa tarde a meus amigos aqui, todo mundo. Tô satisfeito, Renato. Satisfeito, sim. Jogar muito difícil. De que, Negrão? E olha, Competir. O importante é competir. Olha quem estou falando. Deixa eu falar aqui, só pro doutor falando aí, das últimas 8, Libertadores, Palmeiras foi melhor campanha em 6, tá bom, doutor? É por isso que eu falei. Claro. Ganhamos 3. E Mundial? E é o seguinte, Não fala pensa isso, o né? seguinte, que é o que eu tô São aqui Paulo. cá com os meus botões. O Everton Guimarães, lá com o Galo, todo mundo optou por time reserva. A Venezuela nunca tinha perdido para uma equipe venezuelana na história. Eis que o Galo tomou 2-1 do time preferido do Ronaldo Giovanelli, Puerto Cabello. E aí, Everton? Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu gostaria muito de ser um mega bilionário. Eu vou te explicar por quê. Por quê? Se eu fosse um bilionário mesmo, eu compraria o Internacional, montaria uma seleção, melhor do que a do Flamengo, melhor do que a do Palmeiras, montaria uma seleção, porque as vitórias do Inter te fazem bem. As vitórias do Inter transformam o seu comportamento. Você fica uma pessoa leve, serelepinha, faceira. Você está parecendo uma libélula no programa. Então, eu, se sou bilionário, compraria o Inter, montaria uma seleção para que eu entregasse a cada rodada isso que você está vivendo. Vamos desviar o foco, Renata, do Galo, porque isso que é desviar o foco. Vamos falar da sua vida e não da minha. Cara, agora você se inspirou em Ronaldo Giovanelli, desviou o foco bonito, fez voltas, curvas. O GPS foi longe. E é o seguinte, atualizações do caso Abel Ferreira e STJD. Nas automáticas, que ele fica fora quando ele é expulso, ele já cumpriu 2 jogos. Então, desses 8, são 6 jogos e provavelmente teremos um efeito suspensivo, um recurso do Palmeiras. O Abel de ontem não venceu, mas não perdeu, ficou no 1-1. E
Não quis dizer nada contra o pênalti, foi marcado, foi pênalti, né, gente? Foi muito pênalti, Maurício, início do jogo, aquela coisa... Hã? Tem uns que estão vibrando aqui com a punição do Abel. Não, até o final do programa Só que é o seguinte, ele aproveitou para dar uma cutucadinha no VAR, da Conmebol, da final da Libertadores, Pulgar. A gente imagina que seja isso. Não, nem falou nada. Eu acho que jogamos com uma equipa agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé. Mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar. Isso é coisa boa. Uma coisa é o STJD, a conduta do Abel, que se excede, que perde a cabeça, que muitas vezes encara mesmo a arbitragem. Outra é a postura do Palmeiras, que foi surpreendido. Esse pênalti marcado. Alguém aí não marcaria essa penalidade? Muito pênalti. Pênalti do Maurício no Rivas, né? Então, pênalti. O Theo Gutierrez foi lá, converteu a penalidade, 1-0. E a gente viu o Júnior Barranquilla com aquela linha de 5 jogadores, se defendendo bem, aproveitando espaço. E o Palmeiras até teve algumas chances, mas o desempenho não era aquele que estamos habituados a ver. No segundo tempo, empata o jogo e fica nisso. Chico Garcia, começar empatando fora de casa na Libertadores nunca é um mau negócio. É que o Palmeiras é apontado pela maioria como muito favorito, como um time de recursos. Mas o Júnior Barranquilla fez um jogo interessante, principalmente na primeira etapa. Fez e assim, respeitou o Palmeiras, né? Respeitou o Palmeiras, mesmo tendo escapadas, mas se defendeu muito bem. Jogo muito difícil, até o finalzinho parecia que o Palmeiras ia garantir a vitória. O Sousa entrou, talvez assim, né? Kelvin também. O finalzinho do jogo, a sensação que eu tinha é que o Palmeiras ia conseguir a vitória. Não dá para desprezar, é um ponto fora de casa, é que a gente está acostumado com o Palmeiras nos últimos anos, numa fase de grupos, a vencer, ano passado, todos os jogos, por exemplo. Então, assim, quando você empata, você já considera tropeço mesmo fora de casa. Agora, é uma equipe tradicional, é difícil jogar lá. Eu acho que o desempenho do Palmeiras está me chamando a atenção, tá demonstrando que há uma perspectiva lá na frente. O Abel de novo encontrou um time ou um jeito de jogar, mesmo que ele troque algumas peças. Então não dá para desconsiderar esse ponto. E até porque eu acho que quando o Palmeiras jogar em casa, ele deve fazer os 9 pontos. Por enquanto o Capela ele não é líder, o Sporting Cristal fez os 3 pontos diante do Cerro Porteño, mas é o próximo adversário do Palmeiras aqui em São Paulo. E aí eu faço uma pergunta para você. Diga lá. O que faltou ontem? Qual foi o ponto que não deu tão certo para o Palmeiras não conseguir virar o jogo, vencer a partida? Eu vou te responder, mas antes de responder, eu só queria dar uma rápida sublinhada inicial aqui no comentário. Eu não sou comentário. Lá vem. Eu não sou comentarista de comentário dos outros, tá? Eu faço os meus comentários, mas estamos aqui para debater. O Chico, ele é um cara maravilhoso. O Chico dá vontade de sentar e tomar um vinho com ele, trocar uma resenha, bater um papo sobre futebol, aquela história toda. Os caras vão editar essa frase, ontem... você sabe. Os caras vão editar essa frase. Deixa eu... Olha o grupo depois. O que eu quero dizer é o seguinte, ontem aqui nesse programa, nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, foi o primeiro a falar que era um jogo fácil, que o Palmeiras era favorito. Não. Todos aqui falaram. Favorito, eu falei que era um jogo difícil, tinha jogadores experientes do outro lado, etc. Agora o discurso já começa a mudar aqui. Porque aconteceu um jogo entre os Pois há um jogo que vocês falaram todos aqui, nessa sala aqui, que o jogo ia ser teta, que o Palmeiras ia desfilar e ia ganhar. No palpite, todo mundo Palmeiras. E a chance do Palmeiras eu considero porque eu conheço o time do outro lado. Quanta chance teve? Então, o meu ponto de vista aqui é o seguinte... Você é torcedor. Aqui está um torcedor do Júnior Barranquilla. Aqui está um torcedor do Barranquilla que acompanha bastante. Gente, quando era juvenil. Babaca, Muriel, entre outros. Respondendo a pergunta da Renata, sendo objetivo, sabe o que faltou ontem? Pontaria. E aí bate... Ou tô mentindo aqui? Não, você tá sendo incoerente. Caramba, então o Palmeiras jogou bem, faltou só botar. Você tá sendo incoerente, irmão. Da mesma forma que o Júnior Barranquilla teve uma ou outra chance que os caras desperdiçaram na hora de finalizar. No segundo tempo, para fazer 2 a 1. O Carlos Miguel fez boa defesa. Exatamente. Os dois goleiros trabalharam muito bem. Uma defesa o Carlos Miguel fez. O Mauro Silveira, o goleiro do Júnior, também trabalhou. Mas o Felipe Anderson, que é uma tirista, teve 2 possibilidades de chute. Sousa, a mesma coisa. Agora, os caras chegam na cara do gol e finalizam pra fora. Não, mas calma aí. A culpa não é da Abel, então, do meu ponto de vista. Já que você quer comentar comentário, vale lembrar que você há menos de 5 meses estava falando que o ciclo do Abel tinha acabado no Palmeiras. Mas acabou.
acabou. Campeão paulista acabou. Pelo amor de Deus, como acabou? Paulista. O cara que se apega no título paulista não sabe, mas é o começo do Palmeiras. Só tem O Palmeiras é maior que campeonato paulista. Paulista pro Palmeiras não serve nada, cara. Mas você quer comentar, é a grande verdade. Você falou que acabou. Agora o Palmeiras é o melhor time do Brasil esse ano. Quem falou? A tabela. É só você olhar a tabela. Olha a tabela. E o São Paulo, quando era líder, era o melhor? Tava jogando, era um dos melhores. E o Rei, só... Mas não é um retrospecto bacana de 30 pontos, fazer 25, como o Palmeiras fez até agora. Mas olha, o e tem um clássico ainda no final de semana. Mas o importante não é como começa. O importante é como termina. Aí eu quero ver o Palmeiras já tá. Argel Fux, ele sempre aparece. Ô, Rei, Fale. Só duas coisinhas. Primeiro, toda vez que o Abel fala do VAR, Abel, você é um baita treinador. Cara, supera, irmão. Seu time na final da Libertadores não deu um chute no gol. Toda a coletiva ele fala do VAR. O Flamengo deu quantos chutes no gol? Mas no mérito ele tem razão. Que a não expulsão do Pulgar, cara, é um dos maiores escândalos. Só que aí a gente pode entrar... Mas essa rodada de Sul-Americana e Libertadores produziu lances bem polêmicos. Quantas vezes o Abel falou que aquele pênalti no Tapia era um escândalo? Alguma vez ele falou? Parabéns, doutor. E ele fala que por esse lance o Palmeiras foi punido várias vezes depois. Estava 2-0 pro São Paulo, seria 3-0. Quantas vezes ele falou que aquele pênalti foi um escândalo? Então ficar se apegando a um movimento, a uma falta, a um pênalti não dado, pro resto da temporada, o que é isso? É ficar o tempo todo pressionando a arbitragem. Que errou, isso está errado. Mas foi o Chico que falou que foi escândalo, não foi o Abel, Felipe. Não, o Abel falou. O Abel já falou. Falou sim. Não, ele falou. O que ele falou é que o VAR esse ano tá trabalhando. Ele fala toda a coletiva. Ele fala toda a coletiva. E eu não achei. Mas o VAR não trabalhou no lance do Gustavo Gomes, por exemplo. Por isso aí. Daqui a pouquinho eu quero analisar isso com todos vocês. Mas antes eu gostaria também de ouvir a opinião de Everton Guimarães sobre o desempenho do Palmeiras na estreia da Libertadores. Everton. Renata, muito longe do que eu imaginei, muito longe do que eu projetei. Eu tenho dito que o Palmeiras, se nós olharmos aí, principalmente pelas contratações feitas, né, desde a chegada do Marlon Freitas e agora o Arias, são jogadores que enchem esse meio-campo, jogadores decisivos e tal. Eu esperava mais. Eu apostei num 2-0 ontem e me surpreendeu, né? É claro que o pênalti ali foi no detalhe, etc e tal, mas o Palmeiras foi lá e empatou, mas longe ainda do que eu acho que esse time pode fazer na competição. Eu acho que é o grande favorito a ganhar a Copa Libertadores, confesso que sim, mesmo o Cruzeiro estando na disputa, eu devo admitir que o Palmeiras é muito favorito à conquista. Mas aí, Renato, é aquele detalhe, né? O Palmeiras é impressionante, como o Palmeiras ele cresce dentro da competição e tal. Eu acho que isso aí não vai trazer nenhum tipo de problema rumo à classificação. Mas que, de fato, ontem ficou muito abaixo do que eu imaginei. Eu acho que do que nós imaginamos, de fato, ficou. Palmeiras pode mais, Palmeiras tem condição. O Maurício, me ajuda, viu, Maurício? Me ajuda. Bom, vamos então para o lance pedido por Chico Garcia, envolvendo o Gustavo Gomes e o jogador Paiva, do Barranquilla. Esse lance não aconteceu nada. A arbitragem segue o jogo. Né? Nem cartão, nada. Facundo Tédio era o árbitro da partida argentino. Então, não deu nada, pronto. Só que aí o jogador, ele baixa o meião ali, não é? E ele mostra a consequência. E eu pergunto pra vocês, era lance pra amarelo, pra vermelho, ou como a arbitragem escolheu? Nada de cartão. Capela. Vamos lá. Se você for na Premier League, na Bundesliga, seja qual for a série, seja qual for a divisão fora do Brasil, lance normal. Futebol sul-americano, lance normal. No Brasil, para. No Brasil, meu Deus. Normal. No Brasil é isso. Normal. No Brasil, não sei o quê. No Brasil, os caras, eles pegam numa câmera fria e lenta, um abraço vira um soco. Então, pra mim, o jogador, ele dá um carrinho, dá na bola, ele tá buscando um espaço. Gente, a sequência da perna tem que ir pra algum lugar. O cara não é um robô que ele toca na bola, depois ele recolhe, aperta o botão e ele volta. O cara chuta a bola, pode dar uma facada. No meu futebol é assim, uma coisa, já que falamos da Libertadores, uma coisa é o Bruno Fux com o Pulgar. O Pulgar chegar e pisar. Deliberadamente, isso é uma coisa, vermelho. Esse lance aí, o Gustavo Gomes, essa câmera fria colocou sangue na canela do cara também, essa câmera fria. Bola, a perna dele dá uma sequência, tem que ter um destino, o jogador vai tentar dividir, chega atrasado o Paiva e há um contato. Eu não marcaria absolutamente nada, pra mim, acertou o árbitro. O Edu tá com o Capela nessa, né? O Capela. O máximo
é cartão amarelo, não dá basta. uma bomba. Não tem como, pelo amor de Deus. Gustavo Gomes foi chutar a bola, não foi como o Capela falou, não foi lá e deixou a perna lá em cima. O movimento é natural, não tem o que fazer. E ele estava perto do Gustavo, pra mim. Olha, estão falando que é corporativismo de zagueiros, né? Com certeza. O Edu arrancou muito sangue de canela da bunda. Vai, Gabi, opina. Não, calma, primeiro que dia é hoje, dia 9 de abril. Isso. Ó, eu vou ver quando rolar um lance desse contra o Palmeiras, Edu da Pena tá marcado aqui. Ô, Chupetinha, pelo amor de por Deus. você, irmão. Tudo bem, tá bom, da Pena. Fala por Tudo você, bem, irmão. não tem, gente, pelo amor, Chupetinha não. Não tem o que falar, foi pra vermelho. Ah, mas o movimento, ele não tinha onde colocar a perna. Um lance desse, cara, sorte que o pé dele não tava totalmente firmado no chão. Quebrava. Ele tava, cara, é pra quebrar a perna do cara. Você daria vermelho. Vermelho, mas vermelho. O lance assim é vermelho. Sgarbi vermelho, Quase no Ronaldão joelho, pô. vermelho, Capela nada. Nada, segue. Edu segue o jogo. Segue. Cicinho. Vermelho, já falei na primeira parte. A distância que o Gustavo Gomes estava, depois que chutou, dava a possibilidade dele ter encolhido a perna. Por isso que eu acho vermelho. E você, Marco Aurélio Cunha? No mínimo amarelo. E pelo lance, que até o Capela fala alguma coisa sobre não ter como tirar a perna, poderia ser até um vermelho. Mas Nossa, eu você daria- usando Capela como exemplo. Meu Deus do céu. Que lindo, que evolução. Mas não usa um rato pra fazer experiência? Mas aí é um elefante. No caso, é uma vaca, né? Não usa Dolly. No caso aí, o fato de ele estar projetado e atingir o jogador, eu não vi assim uma má intenção, então eu daria amarelo. A intenção não pesa, né, gente? E agora, Everton Guimarães, quero também o seu posicionamento. Você daria vermelho, amarelo ou nem um cartão? Então, Renata, em lances como esse aqui no Brasil, normalmente expulsa, né? Dizer daqui, da delícia do estúdio com ar-condicionado que dava para o Gustavo Gomes recolher a perna, eu não vou nessa onda, não. Para mim, era lance para expulsão. Pois é, gente. E agora vamos à opinião oficial do programa. Ele se apresenta para o Brasil e o mundo, Francisco Garcia. O protocolo do VAR, ele é uma Lá vem ele sugestão. com o protocolo. O VAR é uma sugestão, tanto que a recomendação é que o VAR diga assim, sugiro revisão. Então, na minha opinião, caberia no mínimo uma revisão. Aconteceu um lance muito parecido no jogo do Grêmio com o City Torque, eu não sei se todo mundo Não, a viu. gente vai mostrar. A Renata, com certeza, E vai viu. mostrar também o lance do Plata. Então, eu acho que a do Noriega, por exemplo, no jogo do Grêmio, que foi rigorosamente igual, o árbitro expulsou em campo e o VAR chamou para ele tirar o vermelho, o que eu discordei. Eu acho que era um lance para vermelho também, assim como eu considero aí. No movimento, eu considero força excessiva. Eu acho que ele vai com uma força demasiada no lance. E a consequência, por mais que não esteja na regra, é analisado pelo árbitro, sim. Quando você arranca sangue da perna do adversário, isso implica que a tua força foi acima do tom. E por isso, pra mim, é cartão Chico, ele vermelho. toca a bola, Chico. Eu quero ver você falando força isso. excessiva. Ele tá com a bola dominada. Ele toca a bola. Que força excessiva é essa que o cara dá um passe? Quero ver você falando isso. Vai. Aqui estamos para continuar com o assunto Libertadores, a participação do Palmeiras jogando fora de casa, não nos domínios do Júnior Barranquilla, mas lá em Cartagena. E os jogadores reclamaram muito do gramado, que estava fofo, alto, enfim. Fato é que aquele futebol pleno do Palmeiras não apareceu, mas é Libertadores. E jogando fora de casa, empatar, não perder, eu acho que não é um resultado ruim, dependendo da sequência de jogos. Marco Aurélio Cunha, a gente sabe que o Vitor Roque é um jogador importante, o Arias até se apresentou, mas não fez aquela partida tão primorosa, o Alan tenta, mas não está talvez no melhor momento. Algumas coisas no Palmeiras aconteceram, mas nada grave. Eu acho que o Vitor Roque faz muita falta. Ele é um jogador de velocidade, de explosão. Essa bola do gol do Palmeiras é típica para o Vitor Roque. Ele Até o faria futebol esse do gol. Flaco caiu. O Flaco também perdeu um pouco a força, mas... É o cara que cansa zagueiro, né, doutor? Cansa zagueiro, atacante que cansa zagueiro. O Caleri cansa zagueiro. Então, e é um grande artilheiro. Então, esse domínio, essa botou o São força Paulo na conversa. de Ninguém falou marcar de São Paulo, zagueiro. doutor. Marcar zagueiro para atacante é difícil. Eu sempre ouvi dizer... E o Arboleda é um fantasma eu na me lembro defesa. de alguns zagueiros falarem para mim assim, poxa, não dá para atacante bater em zagueiro. O zagueiro tem que bater em atacante, né? E há alguns atacantes que são muito fortes contra os zagueiros. Agora, o Palmeiras reclamar de gramado é brincadeira. Chico Garcia, você já se manifestou do lance em que Noriega poderia ter sido expulso no jogo contra o Montevideo City Torque. Recebe o vermelho, ele é retirado na revisão e você se colocou como contra essa atitude. Porque eu acho que são lances parecidos, né, em relação ao Gustavo Gomes. A gente pode aqui interpretar, que foi o que eu acho que a arbitragem interpretou, de que ele não teve tempo de tirar a perna no movimento da bola. Mas cara, um lance muito semelhante. Ele chuta a bola e o pé dele está em riste
E aí, claro, né, o jogador se coloca no caminho, só que a pancada é muito forte. Aí a gente vai na força excessiva. E o árbitro expulsou em campo. Aí o VAR vai lá e chama ele para retirar o vermelho. Eu achei bem... Aliás, achei a arbitragem muito confusa o jogo inteiro. Não foi por isso que o Grêmio perdeu. O Grêmio tinha que ter passado por isso, porque o adversário é fraquíssimo de qualquer maneira. O Grêmio jogou muito mal. Mas a arbitragem muito insegura no jogo todo. E esse lance aí, para mim, é vermelho. Alguém aqui teria retirado o vermelho? Fácil. Na hora. Obviamente você tem que concordar. Aonde está tendo solada absurda aí, também. força excessiva? Não Cara, tô enxergando. olha onde tá Ele toca a bola. Gente, ô Chico, deixa eu te explicar uma coisa. Você já brincou de futebol, já bateu uma bolinha. Quando você dá um passe, não existe você bater na bola um taco de golfe, que você bate, até no golfe você pega e faz o movimento. O passe, a perna tem que ter uma sequência. Uma coisa é o cara chegar e solar. Outra coisa é o rapaz dar o passe e a perna ter uma direção, dependendo com a força que ele bate na bola para dar o passe. Se você atinge o amiguinho, é ruim, irmão. Mas não é. Então sabe o que vai acontecer no futebol? Vamos robotizar. Toda vez que alguém for dar um passe... Toda vez que alguém for dar um passe, eu vou colocar a perna na frente para tomar uma solada e expulsar o sujeito. Todo lance acontece isso? Se o jogador começar a ser inteligente e fazer esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, vai expulsar todo mundo. Exato, vai acabar o futebol, cara. Qual é o argumento, doutor Marco Aurélio Cunha? Não, ali, olha só como está muito mais perto do que o do Gustavo Gomes. Muito mais perto. Ele dá o chute e o jogador vem em velocidade. É um choque, eu acho, amarelo no máximo. Eita! Agora, Gustavo, a gente viu o Gustavo Gomes, já mostramos esse lance com o Noriega e tem um com o Plata e o jogador Colito do Cusco. Isso foi para revisão. O Plata ficou com aquela cara em campo de que tá esperando o cartão vermelho e ele não veio. O Plata nem tocou na bola. Calma aí, Edu. Aí nem tocou na bola, Scarpe. Pelo amor de Deus, cara. O cara nem tocou na bola, nem deu passo, pô. Pelo amor de Deus. Não. Então calma aí. Esse lance é pra vermelho do Gomes, não. É a sua opinião, filho. Pode que você quiser com a sua. Eu minha opinião não é. Capelano também. O do Gomes não era pra vermelho e esse é pra vermelho? No seu mundo de futebol meigo, que é hoje, é assim. No seu futebol é meigo. No seu futebol de ex, que você gosta dos golzinhos e tal. Futebol profissional. Aí o Plata deliberadamente vai pra solar pra quebrar o cara no meio. Aí tá muito claro. O cara chega com o carrinho, ele tem tempo pra pensar. Ele não tem tempo pra, não vou dividir uma bola. Ele vê que o cara tá deslizando e vai por cima. Esse lance ia pra vermelho. Por isso que você era reserva no time do Capela. É verdade. Por isso que ele não ganhava o campeonato. É verdade. Ronaldão, manifeste-se aí. Esses caras estão tudo loucos e sair. Deixa eu falar pra vocês. Vocês estão vendo o lance conforme a camisa. Não façam isso, meus amiguinhos. Não sejam clubistas. Isso é nada? Isso aí não foi nada. Eu vou seguir a linha. Olha, eu vou seguir a linha desse louco do Capela, velho. Porque ele sempre fala, não, o cara chuta e tem que esticar a perna. Mas ele pode chutar e dar duas facadas. Ele pode chutar e dar uma coronhada. Ele pode chutar... Olha, engraçado, as pessoas acham que a Libertadores tem menos relevância, que fora do continente muita gente não observa, pois esse lance chegou ao jornal AS, lá da Espanha. E olha o que eles disseram. Opinião do jornal. Flamengo ganha com o escândalo do VAR. Rapaz, perfeito. Então, não, mas assim, na minha opinião é pra vermelho, tá? É pra vermelho. Só que não dá pro senhor Capelano dizer pro Edu falar aqui que um é pra vermelho e o outro não, sendo que o do Plata é natural. Isso aí também. O do Gomes. Como é que não dá? Calma aí, o do Gomes. Gente, o do Gomes a solada é alta. O pé dele tá alto. O do Plata ele pisa no chão. É intencional. Os dois podem pisar no chão. Os dois são pra vermelhos, isso que mas o Edu tá falando é porque assim são lances diferentes, tá? Mas os dois são pra vermelho. Eu considero que todos esses lances que a gente mostrou são lances pra vermelho, mas são lances diferentes porque nesse lance especificamente do Plata, você, embora não exista a palavrinha na regra, você enxerga a intenção do cara. Ele tá indo pra disputa com a perna por cima pra não deu passe mesmo, que ele não vai direto no adversário. O Sgarbi teve a indecência, a indelicadeza nesse programa de falar que o Plata pisou no chão. Atenção, telespectador. Atenção, internauta. Ele acabou de falar, pisou no chão. Para aí, congela aí. Onde pisa no chão aí? Onde pisa no chão? Ele queria pisar no chão, mas o zagueiro deu um carrinho. Você quer se defender? Não, vou ter que me defender, mas eu acho que o telespectador entendeu porque ele não é desprovido de inteligência. Tá. O pisar de burro, o ato não é burro, é desprovido de inteligência. O ato de pisar no chão... Não vai ofender o bichinho. Eu digo em relação à intenção, ele tá assim, o pé dele não tá, o pé dele vem de cima, mas seria pra pisar no chão. É pra vermelho também, na minha opinião. Eu só acho incoerente você falar que um é pra vermelho e o outro não. Você falou que isso é pra vermelho? Pra vermelho. Você acabou de falar que o cara pisou no chão. Não. Pisou no chão, então é pra vermelho. O movimento
dele era pra pisar no chão. Pra ele. Mas é pra vermelho. Meu Deus do céu. Mas ele pisou no chão, mas é pra vermelho. Não pisou no chão. Eu não falei que ele pisou no chão. Eu falei que ele Agora foi eu tô para pisar no chão. curiosa pra ouvir também a opinião de Everton Guimarães, que tá tudo estranho aqui. Tá atordoado hoje, viu? Renata, sinceramente, quem dá a discussão, isso é para expulsão, Renata. Expulsão claríssima, claríssima. Quem viu pisando no chão aí? Meu Deus do céu, expulsão, cartão vermelho. E sai escoltado ainda de campo. Olha o Everton sorumbático, congelado. Vocês estão causando aqui, gente. Esse lance já atravessou o oceano, hein? Já chegou na Europa, hein? Escândalo. Doutor Marco Aurélio Cunha, tá só contemplando vermelho ou não? Vermelho, uma enxadada, né? É diferente. O do Gustavo Gomes, ele tentou, atingiu, tinha uma certa distância, amarelo. Isso é uma enxadada. Vermelho. Cicinho. Eu sou volúvel, eu já mudei de opinião umas 15 vezes. Mas como o Marco Aurélio falou que é expulsão, é expulsão. Tô brincando. Na verdade, aí é pra expulsão. Ele pisou no pé do jogador. É um lance bem grave, Mesmo forte, esgarrou, pesado. Poderia ter influenciado no jogo. Bom pro Flamengo que ele não foi expulso. Os dois pra vermelho. Olha, eu confesso que as linhas traçadas mexem com o meu imaginário, porque como elas são tão mal traçadas às vezes, e é isso que define se um gol vai ser validado ou não. E aí a gente tem o gol do Cusco, não é? Um gol que seria importante no jogo. E aí ele é revisado, as linhas são traçadas e a gente vê que eles optaram pelo impedimento. Mas é que é uma linha muito estranha, viu, Chico? É a tecnologia existente, eu sei disso, sim. mas olha lá. E a gente reclama aqui no Brasil e sempre acredita o uso errado das linhas do VAR à CBF, à arbitragem aqui no Brasil, e aparentemente isso é um problema da América do Sul. Vamos bater na tecla de novo do impedimento semiautomático, que também vai dar polêmica, mas aí será... eu acho que é uma tecnologia muito mais crível, muito mais confiável para você entender que assertiva, aqui não vamos discutir. O problema é que nesse tipo de lance você olha e fala assim, cara, não é possível. Não é possível. E a maneira como traçam as linhas, porque é isso, né? A tecnologia a gente confia, só que até a tecnologia ser utilizada, até o cara apertar o botão, você precisa de alguma operação humana, que é ver o frame da saída da bola, ver a linha traçada no penúltimo defensor. E essa operação, ela é questionável, e tem que ser. Porque a tecnologia, ok, a gente se acreditou nela, a gente assinou lá que tem que ser ela, a gente aceitou essa tecnologia, vamos acreditar nela. Mas até onde entra a mão humana ali? Será que a gente tem que confiar 100%? E ainda teria um pênalti marcado, o Paquetá coloca o braço na bola, mas como a bola saiu antes, então isso já não foi nem avaliado, mas poderia correr riscos o Flamengo. Agora, quero falar da derrota do Santos, que até o próprio goleiro Brazão disse que ele foi o grande culpado, assumiu isso publicamente, mas o que deu mesmo assunto foi na hora da parada para hidratação, o Cuca falando isso aqui, ó. Ei, esse jogo é impossível! Ei, esse jogo é impossível! Ei, esse jogo é impossível! E acabamos perdendo um jogo que, na minha opinião, era impossível de perder. Pelo controle do jogo que se tinha, pelas oportunidades criadas, com 70 e tantos % de posse de bola, e não foi impossível, acabou perdendo. Edu Dracena, jogo impossível de perder. Será que isso existe no futebol? Era impossível e só acontece com o Santos. Era impossível até que ele foi lá e fez. Foi lá e fez, porque o Santos ontem, as tomadas de decisões ontem dos jogadores em campo foi impressionante, Renato, porque na hora que era para tocar, chutava, na hora que era para chutar, tocava. O posicionamento também de alguns atletas em campo, na hora que era para estar no ataque, ficava na defesa. Então ontem realmente, por mais que o Santos teve, como o Cuca falou, posse de bola, criou as melhores chances ali, com bom tempo, o pessoal ali, o Rony na frente, só que calibrar o pé também para fazer o gol. E agora, se tomar um gol como esse, numa Sul-Americana, de escanteio, gol olímpico e baixa a bola ainda, aí não dá para você admitir uma situação como essa, né? Ronaldo já deu umas dicas pro Brazão aqui. Coloca um lateral, põe um lateral ali, ou faz uma trinca na frente ali, porque passando dessa trinca... tomar um gol desse... Você sai na bola, você tem noção de olhar, dá tempo do goleiro sair. Primeiro pau é sempre mais difícil pro goleiro, ainda mais se alguém resvalar ali. E você percebe que ele pula, ela pega na trave, ainda pega no corpo dele e ele entra pra dentro do gol com a bola. Então, se tem alguém ali, um lateral, um cavalo ali parado... O Rony lá, tira a bola. Rony é baixinho, tem um cone ali, pega no cone
come e sai, pô. E já que falamos tanto em arbitragem no programa de hoje, uma notícia importante: os 3 árbitros brasileiros para a Copa do Mundo foram definidos. Opa, o primeiro deles, Ramon Abachaben. Parei. O segundo, a França e a Inglaterra vão reclamar muito. O Wilton Pereira Sampaio. E o terceiro, Rafael Klaus. Boa, não, claro, boa. Agora o Abel Abate, ele vai ter mundial primeiro que o... Cara, a CBF é uma confraria, né? 3 árbitros. A CBF é uma grande confraria, né? 3 árbitros. Concorda comigo? Já o que vai acontecer entre Platense e Corinthians, expectativa para esse jogaço da Libertadores. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de ficar no celular, jogando, passando tempo? Quem não gosta? Agora imagina fazer isso e ainda ganhar mais chances de continuar se divertindo? É exatamente isso que a Novibet preparou. Apostou, girou, ganhou. Funciona assim, você aposta R$100 nos jogos que estão no telão e já garante 20 rodadas grátis. Simples assim. Apostou, já recebe automaticamente, sem complicação, sem burocracia. Ou seja, você joga, se diverte e ainda ganha mais chances de continuar girando. É mais tempo de jogo, mais emoção e mais oportunidade dentro da plataforma. E o melhor, tudo isso de um jeito rápido, direto no seu celular. Então, se você gosta de curtir os joguinhos, essa é a hora de aproveitar ainda mais. Mas corre, porque é por tempo limitado. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse pelo site novibet.bet.br e comece agora. Apostou, girou, ganhou. E lembre-se, jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento e é só para maiores de 18 anos. Prévia do Timão, Ronaldo. Vem pra cá, Ronaldão. Venha. Vai lá, bebida. Porra, casa. É com você, Rona. É o nosso treinador, bebida, que chegou. Obrigado, viu? Obrigado, porque o Corinthians não jogou nada, você me deu um novo treinador. Aqui, de nada, adorei. Pirulito adorei deles, colaborar. bebida. Agora na Liberta, porque ele já venceu essa Liberta, viu? Não, Pirulito não, Fernando Diniz. Ele já ganhou essa competição. Biduzinho, Bidu Teté, você viu que o papai falou, né? Que você pode ir pra seleção. Gustavo aqui, ó, isso aqui é uma muralha na defesa do Corinthians. Muralha na defesa do Corinthians. Aqui não precisa nem falar, seleção brasileira. E tá na hora de ser titular da seleção brasileira, não precisa nem falar nada. Aqui o Gabrielzinho, menino. Menino, você precisa ser aquele mesmo menino violento que eu vi. Viu? Aqui tá, Mateuzinho, agora você vai ver o que é perninha. Corre, perninha! Vai na linha de fundo, perninha! Ranieri, menino bom. Aqui, André, menino. Fica um pouquinho no Corinthians, menino. Bom. Esse aqui também é bom. Aqui o meio de campo muito bom do Corinthians, viu? Gostei da forma, porque esse aqui faz que a Renata sempre gosta. O que a Renata pifa lá na área, né? Ele pifa na área. Mas aí tem o bidon pra pifar também, né? Tem o bidonzinho também. Esse aí também vai também. Agora aqui, vamos acordar, hein, menino? Ei, vamos acordar. Segundo o Chico, o melhor jogador do mundo. Não joga bola há 3 anos. Tá jogando em Buenos Aires, vê se acorda bem. Menino, esse aqui é menino demais. Esse aqui também é bom. Bom. Esse menino também é igual o Zé Menino. Quem colocou isso aqui? Não, quem colocou? É que o Yuri Alberto, ele extraiu um siso, um dente siso. Não, deixa então o siso no lugar e tira o Pedro Raul, então. Ele extraiu o siso. Põe o siso no lugar dele e tira o Pedro Raul daí. Eu não vou ler mais, já me irritei. E o Kaique? O Kaique, menino lindo do papai. Corta, põe pra dentro, vai pra cima, samba, vai. Ó, perninha, quero ver você não correr, viu, perninha? Tira a fralda, e a fralda? Me diz uma coisa, onde foi que ele tirou esse siso? Vamos lá buscar e levar. E agora tem mais aí pra você falar sobre os desfalques. Eita! Charlie, acrescenta aqui, por favor, produção, coloca o siso. O siso, o Yuri Alberto também está fora. João Pedro Tchoca, esse menino tava na hora de voltar, hein? Porque a defesa tá batendo cabeça, né, Edu? Esse menino é muito bom. Bom jogador. Muito bom jogador. Esse aqui tava no shopping outro dia, eu tirei mais foto que ele. Esse menininho aí, eu falei, é seu filho? Eu falei, não, meu irmão é tudo grandão. Tudo grandão. O Gui tá se recuperando, menino bom, ele também não faz falta nenhuma. Esse aqui também não faz falta nenhuma. Não faz nenhuma também, não. Aqui tá na hora de... Como é que fala? Return, é inglês, pra retornar é return, né? Return. Return. Return, man. Agora ele entendeu. Saiu da colônia de férias.
Cara, esse sorriso seu colocou você em apuro, bebê. Tira esse sorriso que não é verdade. Tá na hora de voltar, filho! Você agora com o Fernando Diniz, você vai ver o que Tá voltando. que é ter moral, você vai crescer. Então, isso aqui. E aqui, o Charlie aqui, o melhor Charlie que tem, o nosso Charlie mesmo, e aqui tem que ter. E dentro do Cicinho, sei lá, dentro do Cicinho do Yuri Alberto. Você tá muito louco. Isso hoje eu tô com frio da barriga, bebê. Chico Garcia, como é que você vê esse confronto de uma equipe que ganhou a apertura, mas não tem tradição em Libertadores, vai se apresentar agora para esse torneio, e a gente sabe que o Corinthians está vivendo um jejum e o time argentino também. O Corinthians não vence há 9 jogos e os argentinos há 6. Eu achei que era 5 até. Vai ser 0-0, então. A estatística a gente pode checar, mas parece que são 4 derrotas e 2 empates. Também estão num jejum, empataram com o Lanús até fora de casa no último jogo, mas não estão ganhando. Bom, o Corinthians tem que fazer... É que a gente não sabe qual vai ser o primeiro time do Fernando Diniz. A gente coloca numa prévia ali, até porque não tem muito como ele mudar nesse primeiro jogo. Ele tem duas sessões de treinos, né? Então a gente vai tentar entender como vai ser o Fernando Diniz, a era Fernando Diniz, pensando no futebol. Pelo que ele disse na apresentação dele, eu acho muito difícil que Breno Bidon e Garro joguem juntos. Pelo que ele disse. Pode ser que ele coloque os dois em campo. Mas eu acho que tá mais para um André Carrilho, para daqui a pouco o Matheus Pereira, o Alan, jogadores que são volantes, mas têm a bola também. Ele disse que eles podem jogar juntos, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Foi mais ou menos isso. E eu acho que o Garro no segundo tempo, até pela baixa intensidade que ele está tendo, pode acabar contribuindo mais numa bola parada, num chute e tudo mais. Agora o Yuri tem que jogar, né? Eu sei que ele tirou um siso aí, mas o Yuri, agora, pelo amor de Deus, ele tem que jogar. A culpa caiu no Dorival, mas é curioso, né? Na prévia, só o Gabriel Paulista, mas o resto das contratações, nenhum jogador na prévia. Aí o Milans, já lesionado. Quem? Então, assim, o Milans, tá lesionado já. Então tem que ver algumas coisinhas aí, porque cai no treinador. Só que o elenco do Corinthians que foi querendo ou não enfraquecido, as contratações, cadê? Você também é blogueirinho agora do Corinthians? Não, mas eu tô defendendo o seu Corinthians. Eu queria adicionar algo que a Renata falou. Quer levar pro Corinthians? O quê? Eu queria adicionar algo que a Renata falou, muito bem, né? Que o Platense é um time sem tradição na Libertadores. Mas o Corinthians também é. Mas o Corinthians é campeão da Libertadores. O Corinthians ganhou a Libertadores. O Platense e o Corinthians não tem invicto, doutor. Exato, não tem muita convivência. Você virou corintiano agora, doutor? Que isso? Você não entendeu. É brincadeira ou não? Platense e Corinthians não tem muita convivência. O Corinthians é o Secaldas do Brasil na Libertadores. É esse o problema. O Secaldas apareceu em 2004, os dois têm muita intimidade com a Libertadores. O Corinthians 2012 ninguém mais viu na Libertadores. Então agora vocês vão encarar os palpites para essa partida. Platense e Corinthians, Libertadores, primeira rodada, jogo lá na Argentina. E eu começo com você, João Pedro Sgarbi. O acesso vai começar negado cedo esse ano, bebê. 2-1 pro meu Platense. Edu Dracena. 2-0 Platense. Cicinho. Quer ver o Ronaldo se borrar? Platense 1, Corinthians 0. Vai aprendendo a falar desse jeito lá na Bzinha da Libertadores. Marco Aurélio Cunha. 2-1 Platense. Que é isso? Não. Defendeu o Corinthians e bateu. É o famoso morde a sopra. É que você interrompe antes de concluir. Vai. Toma, vai, Tom. Receba. Olha, como eu já fui muito cruel com meu amigo Ronaldo no domingo, eu quero me redimir um pouco com ele. Não. Então, o meu palpite para esse jogo será 1-1. Para você ficar um pouquinho mais feliz, mais animado. Agora eu tô com medo. Porque empate é melhor que derrota, né? E aí, Chico? Olha, Fernando Diniz, prepare-se que a diversão vai começar. 3-2 para o Corinthians. Parece. Eita. João Paulo. Tranquilo. 2-0 Platense. Nossa. E para finalizar, é você, Ronaldão, com a sua alegria, com a sua convicção habituais. Como diz a loucura, vai começar, vai Corinthians. 3 gols do Ciso hoje. Não, Ciso não. É o Ciso do Yuri. E o Yuri não vai jogar. Vai jogar. Não sei, quem sabe. Vai jogar com o negócio aqui assim. 3 do Yuri. E a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Voltamos às 11 da manhã. O Neto chega agora com os donos da bola. Beijo, uma boa tarde pra todo mundo. Vou te encontrar, Ronaldão, depois. Bebida, nós vamos no boteco e...